E aí, turma do terceiro ano, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, Andressa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando aí os mistérios da matemática juntinho com vocês. Vamos lá, vamos para mais uma aula. E eu queria trazer para vocês probabilidade estatística, tá? A gente vai trabalhar de novo aí as tabelas e os gráficos. Conteúdo de hoje, resolução de problemas que envolvam dados em tabelas de dupla entrada e em gráficos de barras ou colunas. Então a gente continua aí trabalhando o tema da aula anterior, né? Trabalha mais um pouquinho para que a gente possa perceber esse trabalho aí de tabelas e gráficos. Então hoje, né, eu quero iniciar com os problemas matemáticos realmente, para que a gente possa ir detalhando, resolvendo pouco a pouco, para que você possa perceber isso. Lembra que na aula anterior a gente tratou aí do que era uma tabela simples, né? O que trazia essas informações, que informações viriam na tabela simples, então o título da tabela, né? O corpo da tabela e a fonte, né? Em que quem foi responsável por fazer aquela tabela, por realizar aquela pesquisa. Então, a tabela ela é a finalização de uma pesquisa, né? O gráfico também é onde eu vou colocar todas as informações daquilo que foram realizadas, né? Do que eu encontrei diante daquela pesquisa. Então, a gente vai tratar aqui hoje da resolução, né? E aí eu vou trazer probleminhas apenas para que a gente possa analisar as tabelas e os gráficos que trago aqui para vocês, ok? Então, o tema aí está fresquinho na cabeça de vocês, que a gente já trabalhou na semana passada, e vamos às nossas resoluções. Então se liga na tela para que você possa perceber direitinho aí, ler junto comigo, entender, interpretar para que a gente possa resolver. Dona Cuca é uma grande cozinheira. Ela sabe fazer vários tipos de doces e salgados. Para organizar sua produção, ela fez uma tabela com as encomendas da semana. Veja, então vejamos a tabela aí ao lado. Tem aí, ó, encomendas da Dona Cuca. Então, na primeira coluna da tabela tem aí a encomenda, né? O dia, né, que foi feita a encomenda. Então, segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? E a quantidade de doces que foram encomendados e de cada dia e a quantidade de salgados encomendados cada dia, né? Então, na segunda-feira a gente teve 123 doces e 111 salgados. Na terça-feira, 755 doces e 242 salgados. Na quarta-feira, 214 doces e 325 salgados. Na quinta-feira, 320 doces e 147 salgados. Na sexta-feira, 365 doces e 424 salgados. No sábado, 623 doces, 221 salgados. No domingo, 444 doces e 321 salgados. Vejam aí que a tabela tem uma outra coluna que informa o total da encomenda, mas não está realizado aí o total dessa encomenda. Então, a cada dia foram feitas encomendas de doces e salgados, mas há um total, não há? Do total de encomendas da segunda-feira, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, vamos tentar compreender mais um pouco o que o problema quer que a gente faça, tá bom? Presta bem atenção. Ajude Dona Cuca a organizar sua tabela, completando-a com o total de encomenda. Após completar a tabela, responda. Então, a gente vai precisar aí primeiro completar a tabela com o total de encomenda por dia. Então, na segunda-feira teve um total de encomendas de doces e um total de encomendas de salgados, né? Mas ele quer saber o total geral da encomenda feita na segunda-feira. Então é aí que a gente vai primeiramente resolver. Para ir responder o quê? Vamos ver o que é que ele pede no próximo slide, para que a gente possa perceber o que é que ele quer que seja feito. Após a gente fazer o cálculo, ele já pediu para a gente ajudar aí Dona Cuca a fazer o cálculo, a gente vai precisar resolver qual dia da semana houve a maior encomenda.
Qual dia da semana houve a menor encomenda? Vejam que na letra A eu quero onde foi feita a maior encomenda, qual foi o dia que houve a maior encomenda, e na letra B eu quero o dia que houve, né, o dia da semana que houve a menor encomenda. Para isso a gente vai precisar fazer aquele cálculo que eu falei no início, né? A gente precisa saber o total de cada dia. Na segunda-feira, quantos doces foram encomendados a mais que salgados? Então aí eu já vou precisar saber, ó, em relação só à segunda-feira. Vejam que a gente vai precisar saber os dias da semana no total geral, né? A gente já começa a pensar por aí, porque eu preciso resolver a letra A e a letra B pelo total da semana, né? Onde houve a maior encomenda, onde houve a menor encomenda, qual foi o dia. E na letra C eu preciso saber quantos doces foram encomendados a mais que salgados. Então, ó, na letra D aqui também, a gente vai ter na quarta-feira quantos salgados foram encomendados a mais que doces. Vejam, 4 situações, mas que a gente precisa saber o total de cada dia. Então, vamos iniciar fazendo esse total de cada dia, né? Presta bem atenção aí de novo à tabela, para que você possa perceber. Vejam que na segunda-feira eu tenho 123 doces e 111 salgados. O que é que eu preciso lembrar? Para eu operar e saber o total dessa encomenda, eu preciso adicionar na segunda-feira o total de doces mais o total de salgados, né? Eu tenho aí, né, a quantidade de doces mais a quantidade de salgados. E aí eu preciso juntar essa quantidade. Então a operação que a gente vai utilizar aqui é a operação de adição. Vamos lá solucionar então. Presta bem atenção, eu vou ter a tabela aí bem grande para que a gente possa perceber. Professor, o número é muito grande. E se precisar fazer aquela da adição com reserva? Calma aí que a gente vai perceber que aqui está bem simples. A gente não vai precisar da adição com reserva. É aquela adição simples mesmo, unidade com unidade, dezena com dezena, centena com centena. E a gente começa a adição por onde? Pela ordem das unidades, tá? Então, presta bem atenção e a gente vai fazendo aos pouquinhos, beleza? Primeiramente, se eu vou para a unidade, eu vou adicionar os últimos algarismos. Vamos ver? Então, vamos lá. Presta bem atenção na telinha para que a gente possa visualizar daí. Adicionando 123 mais 111, eu vou ter como? Vamos lá. O último algarismo aí dos doces é o 3, não é? Do 123 é o 3. Vamos adicionar logo ele. 3 mais 1, 4. Eu já sei que na unidade eu vou ficar com 4. Na ordem das dezenas, eu tenho 2 e 1, né? 2 ali na representação dos doces. E nos salgados eu tenho o número 1 aí na ordem das dezenas. Então, 2 mais 1, 3. E nas centenas, 1 mais 1, que vai dar 2. Então, essa resposta aí vai ser 234. Professor, tem uma forma mais rápida de fazer, porque eu vou me confundindo pela unidade, dezena e centena. Tem sim. Nas duas opções aí eu não tenho 100, 123 e no outro 111. Eu sei que eu tenho uma centena em cada um. 100 mais 100, 200. Reserva, já sei que eu tenho 200. Vamos para a ordem das dezenas? Então a gente vê aí que o número 2 está na ordem das dezenas e o algarismo 1 está na ordem das dezenas nos salgados. Então, 20 mais 10, vamos lá, transformando-se em unidades, né? Se eu fui para 100 mais 100, 200, né? Fiz a transformação de uma dezena para 100 unidades. Na dezena eu vou fazer a mesma coisa, 2 dezenas 20, uma dezena 10. 20 mais 10, 30. E aí eu adiciono agora as unidades, 3 mais 1, 4, 234. Vamos fazer essa mesma coisa aqui na terça-feira? 7 representa os 700. 2 representa o 200, aí o que está na ordem das centenas, não é isso? 700 mais 200, 900. Eu já sei que eu vou ter aí 900 e alguma coisa. Vamos para a ordem das dezenas agora. O 5 representa 50 e o 4, 40. 50 mais 40, 90. Opa, eu já tenho 990, professora. E aí eu vou ter o quê? 5 mais 2, 7. 997. Beleza? Tá aí tranquilo? Vamos continuar. Então, prestando agora atenção na quarta-feira. 2 centenas eu vou ter 200. Nos salgados, 3 centenas, 300. Então, 200 mais 300, já tenho 500. Vamos lá para a dezena? 10 mais 20, né? Porque o 1 aí que está na dezena representa uma dezena, 10 unidades. E o 2 representa 2 dezenas, 20 unidades. 10 mais 20, 30.
E 4 mais 5, 9. Eu tenho 539. Na quinta-feira, 300 mais 100. Já não vou repetir que vocês já memorizaram aí o que a gente vai fazer. Lembrando que eu estou indo pela ordem da centena, tá? 3, que é 300, e o 1, que vai representar aí 100. 300 mais 100, 400. Na ordem das dezenas, eu tenho 2 dezenas nos doces e 4 dezenas nos salgados. 20 mais 40, 60. E na casa das unidades, na ordem das unidades, eu tenho o 0 e o 7. 0 mais 7, 7. E aí eu tenho quanto? 467. Na sexta-feira, 300 mais 400. Não é isso? E aí eu tenho quanto? 700. Né? Adicionando 300, continua a contagem. 300, 400, 500, 600, 700. Né? E aí eu faço como? Agora eu já sei que eu tenho 700, vou lá para a dezena. 60 mais 20. 60 mais 20 vai me dar 80. E aí o que é que a gente faz? Já tenho quanto? 780. E a casa das unidades, 5 mais 4, 9. 789. Ô professora, veio uma coisa na minha cabeça. Na conta com reserva, na adição com reserva, eu posso fazer esse mesmo cálculo de tentar ir pelas unidades, dezenas, centenas? Sim, mas se preocupando sempre que toda vez que transformar numa dezena, eu tenho que passar essa dezena para uma ordem superior. Eu posso fazer na ordem que a senhora está fazendo, vou com as centenas e depois eu vou para a dezena, a ordem que você quiser. O importante é que você perceba que quando eu tenho uma reserva, eu preciso transferir para a ordem correta essa transformação e fazer a conta normal. Vamos continuar? Então, no sábado, 623, né? E 221. Então, ó, 6 aí da centena, que é o 600, e o 2 dos salgados, que está ali na centena também, vai me dar 800, né? 600 mais 200, 800. 2 da dezena com o 2 da outra dezena ali dos salgados e do doce, né? Cada um numa representação. Então, eu tenho quem? 20. 20 mais 20? 40. E 3 mais 1, 4. E aí a gente tem 844. E no domingo, 444, eu vou pegar aí os 400 da centena, mais os 300, né? Da quantidade dos salgados, 400 mais 300, 700. 40 mais 20, 60. E 4 mais 1, 5. E a gente tem 765. Chegamos a isso? Pronto. Achou o total de todas as encomendas? Agora vai ser rápido resolver. Porque a gente só vai localizar o que a gente precisa na tabela. Lembrem-se que vão ter operações com tabelas que eu vou precisar resolver algo e depois eu só vou localizar. E se precisar fazer mais algum cálculo, eu também irei fazer. Vai depender das perguntas que estão sendo feitas. Ok? Então presta bem atenção aí. Na letra A ele pediu o quê? Dia da semana em que houve a maior encomenda. O que é que a gente vai fazer, professora? Eu não sei. A gente vai tentar descobrir aí qual o número maior. 234 é o número que está mais próximo aí da ordem dos 100, né? 100, 200, 300, a gente vai lá para os números nessa sequência. Vamos de 100 em 100. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Eu já sei que o número maior de 100 até 900 é 900. Então, vamos ver aí se tem alguém que tem essa representação aí do 900. No primeiro, na segunda-feira, eu tenho 234. Opa, tá lá na ordem dos 200, né? Na representação que traz aí os números de 200 a 299. Então, eu tenho aí, ó, olha o que a gente tem na terça-feira, 997. Opa, professora, se começa do 100, de 100 em 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, eu sei que esse grupo aí é 997. Esse 997 é do grupo aí dos 900. Beleza. Tem mais algum com 900? Não, os outros têm. 539 é menor do que 997. 467 também é menor. 789 também é menor. 844 e 765. Então, a gente tem a resposta aí de quê? Qual foi o dia que houve a maior encomenda?
terça-feira com 997 encomendas. Então é analisar, ver qual é o número menor, ver qual é o número maior e a gente, como tem vários números, colocar na ordem, tá? Numérica, lembra lá que a gente tem uma ordem numérica e encontrar essa resposta. Vamos para a próxima. Letra B. Ele aí pede a menor encomenda. Opa, tá fácil, professora. Se é o 200 que está próximo do 100 aí, a senhora disse que é o menor número lá. Antes a senhora disse, ó, a gente já encontra aí 234 que já está, né, pertinho do 100. Ele é do grupo dos 200. Tem alguém aí com 100 que inicia com 100? Não tem. Então aí ele será a menor encomenda. Se a gente for botar em ordem aí vai ficar 234. Aí tem algum com 300? Não, vou para o 400, ó. 467. Tem com 500? Tem, 539. Tem com 600? Não, então já vou lá para os 700. Tem 12 com 700, professora. Então tem que ver na dezena o algarismo que é menor. Ó, 765, o 60 é menor do que o valor lá do 789. O 8 já está na casa dos 80 e o 6 está na casa dos 60. Então, ó, 765, 789 e aí a gente vai para 844 e 997, como a gente descobriu, 997 é o maior. Então, o menor, né, a menor encomenda foi realizada na segunda-feira, com 234 encomendas. Tranquilo? Vamos para a letra C. Na letra C, na segunda-feira, quantos doces foram encomendados a mais que salgado? Lembra que eu falei de subtração? Que a gente, quando tiver o termo a mais, eu tenho que descobrir o grupo que tem mais quantidade do que o outro. Então, ele diz aí que ele quer saber a segunda-feira quantos doces foram encomendados a mais que salgados. Então, eu preciso fazer o quê? Uma subtração. Doces teve uma quantidade maior, salgados teve uma quantidade menor. Mas em relação, em comparação um com o outro, qual foi a quantidade a mais de doces? Então, a gente vai fazer aí a continha de subtração. 123 menos 111. E aí começa por onde? Ordem das unidades. 3 menos 1, 2. 2 menos 1, 1. E 1 menos 1, 0. E aí a gente tem o quê? 12, né? A resposta aí, 12 encomendas a mais em relação à encomenda de salgados, tá? Deu para entender? Então, teve 12 doces a mais em relação à quantidade de salgados. Vamos para a letra D? Deu para compreender? Então, vamos lá. Na quarta-feira, ele quer saber quantos salgados foram encomendados a mais. Veja que a maior quantidade aí é de salgados e a menor é de doces. Então, o que é que a gente vai fazer? Subtração de novo. O número maior subtraído pelo número menor. 325 menos 214. A mesma coisa, a ordem das unidades. 5 menos 4, 1. 2 menos 1, 1. E 3 menos 2, 1. A gente vai aí encontrar 111, né, salgados a mais em relação à quantidade de doces. Deu para entender? Tranquilo? Então, a gente chega aqui a um processo de resolução bem prático. Então, vamos a mais uma resolução. Vamos continuar pensando. Observe o gráfico ao lado e responda. Quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? Na letra B, ele pede para a gente saber quantas foram produzidas em maio. E na letra C, em que mês a produção de bicicletas foi maior? Opa, calma aí, professora, vamos analisar o gráfico. Coloca aí o gráfico bem grande aqui para a gente, né? Tem mais perguntinhas. Em que mês a produção de bicicletas foi menor? Olha aí, a letra D, eu quero saber em que mês a produção foi menor. E quais os meses que tiveram a mesma quantidade de bicicletas produzidas? Esse é bem rápido da gente resolver. A gente precisa analisar primeiramente o gráfico, tá? Vejam se vocês conseguem perceber daí. Se eu analisar em janeiro aqui, ó, no início da semana, no início do gráfico, né? Eu tenho janeiro. Janeiro vai até o número 150. Fevereiro, ele passa um pouquinho, ó, ele fica entre 150 e 200, ele não me diz exatamente qual é o valor, então ele deve estar ali entre 160 e 170, né? Mais ou menos essa média. Março vai até 200, abril também até 200, maio 250 e junho 300.
Veja que ele vai mudando de 50 em 50, tá? A quantidade. E aqui a gente vai vendo que cada mês teve uma quantidade de bicicletas produzidas diferente. Então, analisando o gráfico, como é que a gente pode resolver isso aqui? Eu coloquei o gráfico em cada situação para que vocês possam perceber, a gente possa analisar bem. Então, se liga na telinha. Quantas bicicletas foram produzidas em janeiro? Presta bem atenção aqui, ó. Lembra que eu falei de janeiro, que janeiro vai até 150? Então, eu tenho que analisar a barrinha que está em janeiro. Então, ó, janeiro a gente vai, ó, ele sai de 0, vai até 150. Então, quantas bicicletas foram produzidas? 150 bicicletas. Então, a gente tem que analisar o gráfico parte a parte. Se ele falou que é janeiro, eu vou para a barrinha onde está janeiro. Né? Está aqui abreviado, ó, J-A-N, janeiro. E aí eu vou e vejo a quantidade que foi produzida, analisando a lateral do gráfico para que eu possa ver em que número a barrinha parou, tá? Vamos para a letra B, agora ficou fácil. Letra B ele pede para saber em maio, vamos para maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Olha maio onde está? 250, tá? Então, em maio, eu tive uma produção de 250 bicicletas. Deu para entender? Vamos para a letra C, então. Rapidinho. Ó. Esse aqui é prático, é só analisar. Em que mês a produção de bicicletas foi maior? Que lembra que eu falei que a gente tem que observar as barrinhas? Quanto mais ela for longa, ela tem uma quantidade maior, tá? Em relação à quantidade que eu estou trabalhando. Quanto mais ela for mais baixinha, menorzinha, ela tem uma quantidade menor. Então, qual é a barrinha aqui que é mais longa? Né? A última aqui, ó, do mês de junho. Então, a gente tem o quê? No mês de junho, a gente tem a maior produção de bicicletas. Deu para entender? Vamos para a letra D. Em que mês a produção de bicicletas foi menor? Fácil, é só eu olhar a barrinha que está mais baixa, mais curta. Quem é? A de janeiro, que é 150. Olha como ela vai dentro. As barrinhas vão crescendo. Ó. Elas vão numa proporção crescente, né? Elas vão crescendo gradualmente. Então, eu tenho aqui, ó, em janeiro, 150. Então, janeiro é onde há a menor produção de bicicletas. E tem uma pergunta aqui na letra D, que ele diz, ó, que tem 2 meses aí que tiveram a mesma quantidade de bicicletas produzidas. E quais são? Março e abril. Olha que os dois estão aqui, ó, em relação ao número 200. Então, eu tenho quem? Quais foram os meses que tiveram a mesma quantidade de bicicletas produzidas? Abril e março. Beleza? E, por fim, mais uma questãozinha. Essa é prática, é rápida, que é só a gente analisar. Não vai demorar muito. Então, a gente pode prestar atenção aqui, ó. A tabela ao lado mostra o número de automóveis e motocicletas que passaram em um posto de pedágio nos 4 primeiros dias da semana. Então, no domingo, 400 automóveis passaram e 1.200 motocicletas. Na segunda-feira, 800 automóveis e 1.800 motocicletas. Na terça-feira, 800 automóveis de novo, só que aqui 1.600 motocicletas, né? E na quarta-feira, 600 automóveis e 1.600 motocicletas. Qual é a pergunta que ele faz? Em qual desses dias o número de motocicletas que passaram nesse posto de pedágio corresponde ao dobro do número de automóveis? Opa, professora, volte aí o problema para eu entender. Ele quer saber, né, a quantidade de automóveis que vai ter relação com o dobro, qual é o dia, né? Que a quantidade de automóveis, a quantidade de motocicletas foi o dobro. Então, o que é que a gente precisa perceber? O que é dobro? É 2 vezes um número, não é isso? 400 aqui, se eu dobrar esse valor, vai me dar 1.200? Não. 400 mais 400, 800, né? 2 vezes 400, 800. Já está descartado, não é o domingo. Segunda-feira a gente tem o quê? 800 mais 800, que vai me dar o quê? 1.600. Oba, não é esse. Olha o valor aqui a quantidade de motocicletas aqui na segunda-feira, 1.800. Não é o dobro de 800. Mas, professora, esse cálculo que a senhora fez é da terça-feira.
800 mais 800 vai dar 1.600, porque 800 vezes 2 é 1.600. E aqui eu também descarto, porque 600 mais 600 vai me dar 1.200. Então, nesse dia, não houve o dobro de motocicletas em relação à quantidade de automóveis. Então, a gente chega à conclusão que a resposta é a letra... Opa, vamos ver aqui que vai aparecer a letra C, terça-feira. Porque na terça-feira eu tenho 800 automóveis e se eu dobrar essa quantidade de automóveis, eu vou ter o dobro de motocicletas. Então, 800 mais 800, 1.600. Beleza? Deu para entender? Espero ter deixado um pouquinho mais desse conhecimento para vocês e eu só tenho a agradecer. As nossas... deixa eu dar só um spoilerzinho do que a gente aprendeu hoje. Quando precisamos saber alguma informação sobre determinada situação, para respondermos sobre ela, podemos consultar tanto a tabela quanto o gráfico. Então, a gente percebeu aí que a gente precisou, através de alguma informação, de uma informação através da tabela, através do gráfico, a gente pôde perceber, né, resolver, responder algumas situações, analisando tanto o gráfico quanto a tabela, tá? E aí eu deixo para vocês esse conhecimento, as nossas referências, e eu só quero mesmo agradecer, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui juntinho com vocês para esses momentos de conhecimento. E eu espero que na próxima terça você esteja aí no mesmo horário. Até lá!